Filhos adultos estão rompendo as relações com seus pais. Por que isso está acontecendo? Conflitos entre pais e filhos não é novidade, mas esse fenômeno tem se intensificado nos últimos tempos, e o assunto deste vídeo será sobre isso. Como a proposta do canal é a de abordar assuntos relacionados ao comportamento e desenvolvimento humano e todas as áreas que abrangem essa temática, lançar um olhar sobre a dinâmica dos relacionamentos, como a relação entre pais e filhos adultos, por exemplo, é fundamental para fazer uma reflexão em busca de respostas e meios que possibilitem formas e maneiras de se relacionar, visando relacionamentos mais saudáveis e equilibrados. Para você que está conhecendo agora meu canal, meu nome é Fábio e é muito bom saber que existem mais pessoas que buscam o despertar para uma nova realidade, que buscam curar-se de feridas emocionais, visando uma versão melhor de si mesmas. É muito bom ter você aqui comigo nessa jornada, pois meu intuito é o de servir com meu conhecimento e proporcionar reflexões que possam gerar respostas para diminuir anseios e preocupações que você possa ter. Meu canal está em fase inicial. Estou experimentando formatos diferentes para criar meus vídeos, como este, em que falo sobre um assunto, enquanto você acompanha registros meus do cotidiano de um determinado lugar da cidade onde moro. As imagens que você está vendo nesse momento são de um final de tarde na Praia dos Ingleses, aqui na ilha de Florianópolis. Teve um momento muito especial, pois ao chegar no canto da praia onde fica o rancho dos pescadores, me deparei com um show de voos de gaivotas e demais pássaros. Eu, como considero o pássaro um dos seres mais incríveis que existe, por ele ter essa capacidade de voar, vivenciar esse momento foi encantador. Vamos então para o tema do vídeo e desejo a todos uma boa reflexão. É cada vez mais crescente os casos em que os filhos adultos rompem o relacionamento com seus pais em busca de mais saúde mental e qualidade de vida. Psicólogos e terapeutas comprovam que esse fenômeno do distanciamento familiar está cada vez mais frequente e tentam compreender os motivos pelos quais isso vem acontecendo e buscam meios e maneiras para reduzir os danos causados durante esse processo. Esse distanciamento ocorre quando alguém se separa intencionalmente de seus pais, quando cortam todos os meios de comunicações em uma situação que estende-se a longo prazo, sendo que, em alguns casos, este rompimento perdura até a morte de um dos envolvidos. O contrário também acontece quando pais rompem com seus filhos, mas neste vídeo vou falar sobre esse rompimento que acontece por iniciativa dos filhos. A decisão de se distanciar do pai, da mãe ou de ambos é um acontecimento que afeta a alma, provocando um turbilhão de emoções nada saudáveis. A constatação de que o distanciamento entre pais e seus filhos adultos está aumentando e ganhando cada vez mais visibilidade gera algumas reflexões. Aparentemente, se deve a um complexo conjunto de fatores culturais e psicológicos. Essa tendência levanta uma série de questionamentos em relação aos impactos causados no indivíduo e na sociedade. Segundo profissionais que lidam com esse fenômeno, o que se observa na maioria dos casos de rompimento entre filhos e pais tende a ser por iniciativa dos filhos. Conflitos de gerações sempre existiram, e dentre as razões mais comuns estão o abuso da mãe ou do pai no passado ou no presente, seja ele físico, verbal ou emocional. O divórcio também é um fator de influência frequente que traz consequências que variam desde o filho adulto apoiar um lado, até a chegada de novos membros na família, como madrastas, padrastos e enteados, que podem alimentar divisões e desavenças em relação a recursos financeiros e conflitos de valores e princípios. Diferenças de valores e princípios são fatores importantes que influenciam e contribuem para que o rompimento aconteça. Conflitos resultantes de questões como orientação sexual, diferenças religiosas e adoção de estilos de vida diferentes são alguns exemplos.
Outro fato observado é que o aumento da polarização política e cultural nos últimos tempos contribuíram para que esse distanciamento entre pais e filhos aumentasse. O crescimento de divergências familiares acontece devido ao posicionamento em relação às suas escolhas político-partidárias, onde pais e filhos demonstram-se descontentes e indignados quando não compactuam do mesmo viés político e ideológico. Quando um apoia um político da extrema esquerda e o outro um político da extrema direita, por exemplo, o conflito gerado dessa relação pode ser tão forte que chega a um ponto em que o distanciamento torna-se a única opção saudável para não dar continuidade a essas desavenças. Estes foram apenas alguns exemplos e especialistas acreditam que nossa crescente conscientização sobre saúde mental e sobre como relacionamentos familiares disfuncionais, conflitantes e sem amor afetam a saúde mental e o bem-estar, essa conscientização contribui para que esse aumento de filhos que optam pelo distanciamento aumente a cada dia que passa. Embora não seja novo esses conflitos familiares e esse desejo de se distanciar disso, ver o distanciamento da sua família como expressão de crescimento pessoal e busca por saúde mental, como se faz normalmente hoje em dia, é com certeza algo novo. Decidir quais pessoas manter dentro ou fora de nossas vidas tornou-se uma estratégia importante. Porém, mesmo ajudando a minimizar os efeitos negativos causados na saúde mental, assuntos como ingratidão, falta de capacidade para encontrar outros caminhos contrários ao rompimento, ainda permeiam essa situação. Como existem casos mais graves, onde a alternativa de rompimento torna-se a decisão mais sensata, fica difícil acabar com esse tipo de fenômeno. E à medida em que esse número de casos de filhos que rompem com seus pais cresce, vai se tornando também mais aceitável socialmente essa atitude. Saúde mental tem sido amplamente discutida e, de tanto se falar nesse assunto, as pessoas estão ficando mais confiantes para impor seus próprios limites e dizer não para os outros, inclusive para a mãe ou o pai. Esse foco em saúde mental e bem-estar vem sendo acompanhado de outras tendências mais amplas, como uma mudança para uma cultura mais individualista. Embora uma melhor saúde mental e a sensação de maior liberdade sejam sensações comuns do distanciamento, alguns filhos podem ter que lidar também com algumas consequências negativas, como a perda de benefícios práticos de ser parte de uma família, perda de apoio material e o fim da sensação de fazer parte de um grupo familiar de pessoas que se conhecem bem e possuem vínculos. São alguns exemplos. Datas comemorativas como Natal, Ano Novo e aniversários também são períodos difíceis para membros de famílias rompidas. Entre resultados positivos e negativos desta atitude de romper as relações com os pais, fato é que não existe uma fórmula ou regra para que isso não aconteça, e a tendência é que continue acontecendo. A ideia de falar sobre esse assunto é para mostrar para você que nesse momento está passando por essa situação, que você não está só. Várias pessoas estão passando por isto neste exato momento. E uma vez que constatamos essa realidade, ficam os questionamentos. O que fazer para mudar? Como lidar melhor com essa situação? Será que existem caminhos para possíveis reconciliações? Existem alguns caminhos que podem ser percorridos para que se mude essa realidade ou para que, ao menos, amenize um pouco os problemas causados. Um deles é o autoconhecimento. O processo do autoconhecimento não é simples e nem fácil, visto que muitas pessoas não conseguem lidar com as situações que surgem durante o processo. É preciso ter força para encarar a jornada do autoconhecimento e humildade para aceitar os resultados. Mas com certeza, você conhecendo melhor a si mesmo, te dará mais confiança e as ferramentas necessárias para lidar com essa situação em relação ao rompimento com seus pais, proporcionando até uma possível reconciliação. Outro caminho interessante é você buscar conhecer melhor quem realmente são seus pais e por que agem e se comportam de tal forma.
Conhecer a história deles, saber como foram educados pelos seus pais, avós, ou seja, por quais pessoas foram criados, entender por que pensam de tal forma e por que defendem tais valores e princípios que podem ser diferentes dos seus. Ao fazer essa análise, você pode se surpreender com algumas respostas a essas questões e perceber que alguns traços de personalidade deles e alguns comportamentos são apenas replicações da educação que eles receberam e que nem sequer foram questionadas por eles se fazem sentido ou não. Ao entender melhor seus pais, pode fazer com que você enxergue o contexto e a situação da qual vocês se encontram com um novo olhar. Outro caminho possível é o da aceitação. Aceitar as coisas como são. Aceitar que você não é capaz de mudar as outras pessoas, inclusive seus pais. Aceitar e entender que cada um possui a sua jornada e as pessoas só mudam quando querem ou necessitam. Aceitar que seus pais têm um ponto de vista sobre a vida diferente do seu, mas que isso não necessariamente precise ser um motivo para torná-los inimigos e para romperem a relação. É possível também manter contato estipulando regras, delimitações e acordos, como, por exemplo, não alimentar o assunto que causa conflito, visto que nenhuma das partes, nem você e nem seus pais, pretendem ceder. Um exemplo, a defesa ferrenha a um político ou ideologia política. É interessante questionar-se o que realmente importa. Seguir uma relação com meus pais, mesmo que não seja a ideal, aceitando essas diferenças e tornando-as menores do que a importância do vínculo entre pais e filhos, ou dar mais importância a essas questões relacionadas à política. Sabemos que cada caso é um caso e que existem casos graves, como um pai que assassina o cônjuge da filha, como um pai que comete abuso sexual com seu filho ou filha, dentre tantas outras situações horríveis que acontecem nas relações humanas. E se você não consegue lidar sozinho com a situação da qual a relação com seus pais está atualmente, procure ajuda profissional, um psicólogo ou terapeuta podem ajudar você a lidar de uma forma mais saudável com esta situação. Acredito que todas as pessoas, em algum determinado momento da vida, lidam com essa questão relacionada a conflitos com seus pais, sejam em menor ou maior grau. Comigo não foi diferente, e vou aproveitar para relatar um pouco como foi minha experiência em relação a conflitos com meus pais e o que me ajudou a amenizar essa situação, tornando a relação com meus pais mais saudável, e talvez esse caminho que segui possa fazer sentido para você também. A maneira que encontrei para lidar com essa situação de uma forma menos tensa, mais leve, foi fazendo o exercício em que você passa a olhar para os seus pais como você olha para outro ser humano qualquer, entendendo que eles não são pessoas perfeitas, que eles erram, que eles não vão ter resposta para tudo e muito menos suprir com todas as tuas necessidades, sejam elas quais forem. Geralmente, os pais não estão preparados para ter um filho, tanto psicologicamente como financeiramente, mas os têm, seja de forma planejada ou não. E não existe um manual de instruções para seguir quando se tem um filho, até porque cada ser humano é único e demanda cuidados diferentes. Então, uma alternativa para não ficar culpando seus pais por algum problema ou pela sua infelicidade é a de aceitar a realidade como ela é. Você já nasceu, já está aqui na Terra e pode escolher um caminho novo para você seguir. Seus pais, ao darem a vida a você, fizeram o que possível foi para te criar e educar dentro das condições financeiras, mentais e emocionais das quais conseguiram mediante a realidade deles. Não devemos santificar nem demonizar nossos pais, apenas respeitar e aceitar como eles são. E se por algum motivo eles mudarem e se adaptarem ao que você idealiza ser um padrão de comportamento positivo, que melhore a relação de vocês, que bom. Caso contrário, administre a relação de vocês dentro da realidade atual. Tendo esse entendimento e respeito, a relação entre pais e filhos pode ser mais saudável e menos conflituosa.
Minha relação com meus pais melhorou bastante depois que passei a enxergar todo esse contexto dessa forma. Em resumo, a vida é o que é, e a forma como lidamos com o que acontece conosco é o que faz a diferença. Você prefere sofrer e deixar tudo como está, ou prefere encontrar caminhos e meios para lidar de forma mais saudável com esta situação? Faça a sua escolha. E lembre-se, para muitas situações na vida, como na relação entre pais e filhos, por exemplo, o amor é a resposta.